A peça da aula de hoje é essa blusa em crochê confeccionada com fio charme no tamanho M, manequim 42-44. Ela tá soltinha, ela não é uma blusa colada no corpo, ela tem 47 centímetros de largura e 53 de comprimento. Vocês vão poder mexer na largura e no comprimento conforme o gosto. Para fazer maior ou menor, é só completar uma carreira ou tirar uma carreira aqui na confecção do quadradinho. Aqui para o tamanho M, quando eu estava confeccionando o quadrado, a gente faz primeiro essa parte redonda, depois duas carreiras que tem o leque, tá? Então, para o tamanho M, você vai fazer do jeito que tá no vídeo, com duas carreiras que tem leques. Para o tamanho P, você coloca apenas uma carreira, e para o tamanho GG, você faz uma carreira a mais, tá? Então, serão 3 carreiras para o tamanho GG. E isso para todos os quadradinhos. Dessa forma, a blusa já vai ficar menor ou maior. Na hora que você estiver distribuindo o restante dos pontos, vai dar tudo certo, tá? Então, vamos lá começar a nossa aula. Na peça de hoje, eu vou trabalhar com fio charme, na cor off-white, de numeração 8176. Para confeccionar a peça, agulha para crochê 3 milímetros, tesoura, fita métrica e agulha de tapeçaria para costura. Nós vamos começar a peça fazendo a montagem dos quadradinhos. Para isso, anel mágico, e aqui dentro vamos colocar 20 pontos altos. Vamos começar com 3 correntinhas, mais 19 pontos altos. Feito isso, vamos fechar o anel. Terceira correntinha faz um ponto baixíssimo. Próxima carreira, vamos fazer pontos altos separados por uma correntinha. Então, 3 correntinhas para subir, uma para virar. 4 correntinhas, laça, vai no ponto seguinte, pega as 2 alcinhas, faz um ponto alto, uma correntinha. Vai no próximo, ponto alto, uma correntinha. A gente vai fazer um ponto alto para cada um, separados por uma correntinha até o final. A gente vai ter um total de 20 pontos. 20 pontos com uma correntinha entre eles. Fiz aqui o último, uma correntinha. Vou na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Próxima carreira, agora a gente vai trabalhar nesse intervalo entre os pontos. Então, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo para trabalhar dentro do intervalo. Agora, nós vamos fazer 3 pontos altos duplos fechados juntos dentro de cada intervalo. Para começar, 3 correntinhas, vai ser o primeiro ponto, 2 laçadinhas. Dentro do intervalo, eu vou fazer metade do ponto alto. Então, laço, tiro 2, laço, tiro 2, deixo na agulha. 2 laçadinhas no mesmo intervalo. Laço, tiro 2, laço, tiro 2. Então, agora eu tenho os 3 pontos pela metade. Laço, tiro tudo. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Começo tudo de novo. 2 laçadinhas, vou no intervalo seguinte, vou tirar metade do ponto alto duplo. Laço, tiro 2, laço, tiro 2. 2 laçadinhas no mesmo buraquinho. Tiro 2, tiro 2, 2 laçadinhas, tiro 2, tiro 2. Então, tenho aqui os 3 pontos altos duplos pela metade, laço, tiro tudo, 1, 2, 3 correntinhas. Então, eu vou fazer isso em todos os intervalos e vou ter 20 bloquinhos desse daqui, de pontos altos duplos fechados juntos. Feito isso, nesse momento, confere, tem que ter 20 bloquinhos, tá? Aqui no meu último, 3 correntinhas, vamos finalizar com um ponto baixíssimo. E vamos fazer mais um baixíssimo aqui para trabalhar dentro desse intervalo. Próxima carreira, uma correntinha e um ponto baixo.
1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, prende com ponto baixo na próxima alcinha. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, prende no próximo intervalo com ponto baixo. Vai fazendo assim por toda a volta, 5 correntinhas, prendendo com ponto baixo nos intervalos. Cheguei ao final, vamos fazer aqui um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que nós fizemos para iniciar essa carreira. Mais um ponto baixíssimo para caminhar e trabalhar dentro do intervalo. Agora, vamos começar a transformar essa peça circular em um quadrado. 3 correntinhas para subir, mais 2 pontos altos. A gente vai fazer aqui nessa alcinha um leque. 1, 2, 3 correntinhas, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Primeiro leque. Uma correntinha, na próxima alcinha, vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Um bloquinho. Uma correntinha, na próxima alcinha, 3 pontos altos. 1, 2, 3. O segundo bloquinho, uma correntinha. Nós vamos fazer 4 bloquinhos, cada bloquinho com 3 pontos altos. Separando os bloquinhos por uma correntinha. 1, 2, 3 pontos altos. Então, vai ficar desse jeito aqui, olha. Um leque mais 4 bloquinhos. Uma correntinha, na próxima alcinha eu vou fazer outro leque. 3 pontos altos. 3 correntinhas, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha e vou de novo distribuir 4 bloquinhos. 1, 2, 3, 4. Um leque. 4 bloquinhos. 1, 2, 3, 4. Um leque. E finalizo com os últimos 4 bloquinhos. Vai ficar desse jeitinho, olha. Já tá bem quadradinho. Fiz aqui o meu último bloquinho, uma correntinha, vai na terceira correntinha, fecha com ponto baixíssimo. Vou caminhar para trabalhar dentro do intervalo do leque, então você vai fazendo pontos baixíssimos até chegar lá. Agora, vamos fazer mais uma carreira igual a essa daqui. 3 correntinhas para subir, mais 2 pontos altos. Aqui eu vou fazer leque dentro de leque. 3 correntinhas, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha, vou no próximo intervalo e vou fazendo bloquinhos, cada bloquinho de 3 pontos altos, até chegar lá no próximo leque. 3 pontos altos, uma correntinha. Vou no próximo, 3 pontos altos, uma correntinha. Vai fazendo dessa forma. Quando chegar aqui, você repete o leque, bloquinhos nos intervalos leque, a mesma coisa. Encontro vocês aqui no final. Chegando aqui ao final da carreira, vai ficar desse jeitinho. Fiz aqui os 3 pontos altos, uma correntinha, finaliza com ponto baixíssimo. Pode cortar o fio e arrematar. Agora, nós vamos precisar de 10 quadradinhos desse. Eu vou passar para vocês a medida do meu quadradinho, para vocês conferirem. Ele tá com 17 centímetros de largura. A gente vai precisar de 3 quadrados para definir a largura da peça, tá? Então, você vai fazer 10 quadradinhos agora, vai arrematar tudo pra gente começar a montagem da peça. Todos os quadradinhos são iguais. Se você quiser fazer uma peça maior, você aumenta uma carreira em cada quadradinho. Se quiser fazer menor, você tira uma carreira, tá? Então, eu tenho aqui, olha, essas 2 carreiras com leques. Se você quiser, pode fazer mais uma,
ou se você quiser, faz só uma carreira, tá? De qualquer forma, confere o tamanho do seu quadradinho para ver se ficou igual ao meu. Se por acaso você tem um ponto apertado, seu quadradinho ficou menor, você vai fazendo essas carreiras. O importante é você adquirir aqui um quadradinho com essa medida de 17 centímetros. Como é quadrada, ele vai ter 17 de altura com 17 de largura. Feito todos os quadradinhos, a gente vai começar a montagem. Muito cuidado para não trocar aqui ao lado direito com o lado avesso na hora dessa costura. Deixa o lado direito dos quadradinhos sempre para cima. Nós vamos fazer essa montagem aqui agora, olha. 3, a gente vai costurar aqui, aqui, aqui. Depois, mais 3 aqui nessa parte de baixo, ó. Essas são as costas da peça. Confere, lado direito do quadradinho para cima. Então, a gente vai fazer essa montagem. 3 quadrados, depois mais 3. E eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer essa costura. Com a agulha de tapeçaria e o próprio fio charme, tá? Coloca aí na agulha um pedaço de fio. Vou começar a minha costura. Aqui a gente tem 3 correntinhas no intervalo do leque. Então, a gente vai começar pela correntinha mesmo, olha. Tô botando a agulha aqui de baixo para cima. Nesse aqui, eu vou botar de cima para baixo. Só para amarrar o meu fio aqui. Você pode fazer essa costura do jeito que você já tem costume, tá, gente? Se quiser, se você já tiver experiência e souber, você pode usar a última carreira do quadradinho para fazer a união. Mas eu vou fazer essa costura porque eu quero uma peça com essa emenda mais fechadinha. Agora aqui eu começo, ó. Pego uma alcinha desse lado com uma alcinha desse. Tô até costurando em cima da ponta do fio. Uma alcinha com uma alcinha. Quando você estiver fazendo essa costura, aqui tem um detalhe, ó. Casa os desenhos, tá? Então, aqui, olha, os 3 pontos altos dos bloquinhos, eles estão casando. Então, agora a gente vai fazer essa costura, chegar aqui no intervalo do leque. Cheguei aqui no final, arremata sempre aqui pelo lado avesso. Eu não gosto de arrematar o fio na pontinha, então eu vou afastando aqui, passo por dentro de alguns pontos, só para tirar da beiradinha e dou o nozinho mais para frente, ó, que assim ele fica bem mais escondido e protege também. Faz uns 3 pontos de arremate, apertar bem esse nozinho aqui. E também nunca corta o fio tão rente ao nó, tá? Ó, 3 pontinhos. Corto aqui, deixando 5 milímetros de ponta. E assim, dessa forma, a gente vai fazer a montagem da peça. Agora, nós vamos fazer a costura daquele jeito, ó. Unir 3 quadradinhos, vou fechar aqui. Depois, eu vou unir mais 3 aqui embaixo. Observando aí com o lado direito dos quadradinhos para cima. E volto com essa peça aqui montada. Feita a costura, a peça vai ficar desse jeito. Aqui o lado avesso e aqui o lado direito. Olha como que fica bem bonitinho. Essa é as costas da peça. Temos aqui 6 quadrados. Os outros 4 quadrados restantes, vocês vão costurar dessa forma aqui, ó. Para fazer as 2 partes da frente. Tá? Então, agora você pausa o vídeo e une 2 quadrados. Feito essa união com as 2 partes da frente, a gente pega aqui a parte das costas, coloca aqui o avesso, vamos colocar avesso com avesso, ó, e costurar aqui em cima. Vai ser o ombro da peça. Então, a gente vai unir esses 2 quadradinhos de um leque ao outro. E vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Avesso com avesso, tá? Vamos costurar esses 2 quadradinhos aqui em cima.
Nessa lateral você não fecha por enquanto, porque a gente vai fazer a medida da cava para fechar o restante. Então, a peça fica desse jeito. Prontinho, os 2 ombros costurados. E aqui eu coloquei 2 marcadores para medir o tamanho da cava, para experimentar e ver se tá bacana. O ideal é que você faça isso aí também. Mas eu vou falar aqui em medidas, qual foi a abertura que eu deixei para cava. Aqui a partir do ombro até o meu marcador, olha, gente, tem 20 centímetros, tá? Isso daqui é mais ou menos uma medida de cava para o tamanho P e M. Então, você vai aumentando aqui, ó, 22 para o tamanho G, 23 para o tamanho GG. Se você tiver dificuldade de medir, você pode, por exemplo, pegar uma camisa sua que veste bem e ver ali a medida do ombro até a ponta da cava. Então, aqui eu vou deixar 20 centímetros. Olha, essa é a abertura da minha cava e eu vou costurar o restante. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou deixar uma abertura de 20 centímetros e vou costurar o restante. Quando você for medir essa cava, gente, olha, costura casando o desenho, tá? Deixando a mesma quantidade aqui para os 2 lados. Não tem problema se você começar a costura do meio do quadradinho para cá, tá? Não tem problema, ó. Qualquer quantidade que você deixar de abertura, você vai apenas costurar o restante. Isso eu vou fazer agora. Vou fechar essa parte aqui de baixo com a costura do mesmo jeito que eu fiz aqui. Laterais costuradas, aqui a cava, aqui o pescoço, aqui a abertura, a outra lateral costurada. Eu tinha um plano para essa abertura da nossa blusa, mas não ficou legal, então eu resolvi fazer um quadradinho a mais. Lá no início da aula eu falei que eram 10 quadrados, mas agora a gente vai fazer um a mais. E nós vamos costurar esse 11º quadrado aqui, ó. A gente vai fechar essa abertura, deixando somente essa parte aqui para o decote. Então, da mesma forma que nós costuramos, nós vamos unir esse quadradinho, pegando esse lado da parte da frente e também pegando esse outro lado, fechando essa parte baixa aqui da parte da frente, deixando só essa abertura aqui no formato do quadradinho para ser o nosso decote, tá? Prontinho, quadradinho costurado. Agora, a gente vai virar essa peça e vamos trabalhar aqui na parte de baixo. Vou prender o meu fio aqui na lateral, na direção da cava. A gente vai fazer aqui uma carreira de pontos altos. Vou começar dentro do intervalo. Trago a laçadinha, faço 3 correntinhas para subir, que é o primeiro ponto alto. Vou distribuir um ponto para cada ponto de base. Onde tem 3 pontos, eu vou fazer um para cada um, e onde tem um intervalo, a gente vai botar um ponto. Então, aqui, um ponto alto para cada um dos 3 pontos, um ponto dentro do intervalo, um para cada um, e um ponto dentro do intervalo, percorrendo aqui toda essa parte de baixo da peça. E aqui na costura, ó, você vai fazer um no intervalo, um na costura e outro no próximo intervalo, tá? Então, a gente vai fazer essa carreira todinha, sempre colocando um aqui dentro, um para cada um sobre os 3 e um no intervalo, em toda a nossa volta. Prontinho, carreira concluída. Já finalizei aqui com ponto baixíssimo. Próxima carreira, 3 correntinhas para subir, uma para virar, 4 correntinhas. Laça, pula um ponto de base, vai no seguinte, ponto alto. Uma correntinha, pula um de base, ponto alto. Correntinha, pula um, ponto alto. Então, essa carreira é toda desse jeito. Terminando a carreira, vamos fazer mais uma de pontos altos fechadas. Terceira correntinha, ponto baixíssimo.
Pega sempre 2 alcinhas, olha, para não acontecer isso, para não abrir o ponto. Próxima carreira, 3 correntinhas para subir, um ponto alto no intervalo, um ponto alto sobre o ponto alto. Então, a gente vai fazer um dentro do buraquinho e um sobre o ponto alto, por toda a volta, um no intervalo e um sobre o ponto alto. Terminei. Essas 3 carreiras, elas formam uma divisória para a gente receber o próximo ponto fantasia. Então, vamos lá. Próxima carreira, vamos fazer 3 correntinhas para subir. No ponto seguinte, um ponto alto, no seguinte, outro ponto alto. Então, tem 3 pontos, uma correntinha. Vou pular aqui 3 pontos de base, 1, 2, 3. Vou no quarto, vou fazer um ponto alto, 3 correntinhas, mais um ponto alto. Então, tenho 3 pontos altos e um ponto V. Uma correntinha, pulo 3 pontos e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha, pulo 3 pontos e vou fazer um ponto V. Ponto alto, 3 correntinhas, mais um ponto alto aqui no mesmo lugar. Uma correntinha, pula 3 pontos e faço 3 pontos altos de novo. Então, eu vou repetir essa sequência até finalizar a carreira. Chegando aqui ao final, pode ser que aconteça com você também de não casar direitinho essa quantidade de pontos que você vai pular. Então, o que que eu fiz? Aqui, ó, eu desmanchei um pedaço, nesse espaço eu pulei 4 pontos, aqui eu pulei 4 pontos e aqui também, ó, sobraram 4 pontos para pular, para a gente fechar esse desenho. Tem que seguir assim, 3 pontos, um ponto V, 3 pontos, um ponto V, tem que seguir nessa ordem. Vamos começar a próxima carreira. Aqui onde tem 3 pontos altos, agora vai nascer um ponto. A gente vai fazer um ponto alto sobre esse aqui do meio. Então, faço mais um ponto baixíssimo, 3 correntinhas para subir, que serão aqui as 3 correntinhas, um ponto alto. Faço uma correntinha, laça, dentro do ponto V, eu vou fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma correntinha sobre esse ponto do meio, um ponto alto. Uma correntinha dentro do ponto V, 7 pontos altos. E assim a gente vai completando essa carreira. 4, 5, 6, 7. Uma correntinha, ponto alto, e você vai repetir até o final. Cheguei aqui ao final da carreira, fiz aqui uma correntinha, na terceira, finaliza com ponto baixíssimo. Agora, a gente vai repetir essa primeira carreira aqui, ó. O ponto fantasia, ele é composto por essas 2 carreiras, porém, a gente vai mudar a posição do desenho. Aonde tem um ponto alto, vai nascer o ponto V. Então, faço 3 correntinhas para subir, que é o primeiro ponto alto, mais 3 correntinhas para virar, então, tenho 6 correntinhas. No mesmo lugar, eu faço um ponto alto. Então, eu tenho ponto V. Uma correntinha. Aqui nessa carreira, ó, a gente fez o ponto V, 3 pontos altos, um ponto V, 3 pontos altos. Então, a gente vai repetir isso. Laça, pulo os 2 primeiros pontos, vou aqui no terceiro, faço um ponto alto, no seguinte, o segundo, no seguinte, o terceiro. Então, eu vou fazer os 3 pontos, deixando de trabalhar os 2 primeiros e os 2 últimos. Uma correntinha, sobre o próximo ponto alto, eu faço o ponto V.
um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto, uma correntinha. Tenho 7 pontos aqui, pulo os 2 primeiros, faço 3 pontos altos, 1, 2, 3, uma correntinha, e assim a gente vai repetir até o final da carreira. Chegando aqui ao final da carreira, terceira correntinha, fecha com ponto baixíssimo. E agora a gente vai repetir essa carreira aqui, onde tem o ponto alto e os 7 pontos dentro do ponto V. Um ponto baixíssimo para entrar dentro do intervalo, 3 correntinhas para subir, que é o primeiro ponto. E aqui dentro eu faço mais 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que somados aqui com as 3 correntinhas, me dão um total de 7. Uma correntinha sobre os 3 pontos altos, no ponto do meio, eu faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto V, 7 pontos altos de novo. Então, agora a gente vai trabalhar o comprimento da blusa e cada um vai poder definir conforme o seu gosto, repetindo essas 2 carreiras. Olha só como que vai ficar legal esse desenho. Vai repetir as 2 carreiras e elas vão automaticamente, olha, mudando de posição, tá? Então, a gente vai fazer aqui quantas carreiras que cada um quiser. Eu vou trabalhar essa parte, fazer o comprimento, vou experimentar e volto para mostrar para vocês. Prontinho, pessoal, olha que desenho bacana que fica com esse ponto. Aqui eu fiz 11 carreiras. E essas 11 carreiras ficaram com 14 centímetros. Mas como eu disse antes, essa parte aqui você trabalha quantas carreiras você quiser. Agora, eu parei nessa carreira que tem os 3 pontos e o ponto V, porque a gente vai fazer a última carreira e vai dar o acabamento. Então, você fecha com ponto baixíssimo e faz mais um para caminhar aqui para dentro do intervalo. Vamos começar fazendo 3 correntinhas para subir, mais 3 correntinhas para fazer o picô. Aí, você conta aqui 1, 2, vai inserir a agulha lá na terceira, faz um ponto baixo. Laça, no mesmo intervalo, faz um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas, fecha um picô. Tenho 2 pontos com picô. Nós vamos fazer isso 5 vezes. Ponto alto, 3 correntinhas, fecha o picô, ponto alto, 3 correntinhas, fecha o picô, mais uma vez, pegando sempre todos os cabos, ponto alto, 3 correntinhas, fecha o picô. Então, são 5 pontos e cada ponto vai ganhar o seu picô. Agora, eu vou aqui nos 3 pontos, prendo no ponto do meio com um ponto baixo. Laço, vou lá no próximo ponto V e começo tudo de novo. O primeiro ponto, um picô, vou fazer 5 vezes em cada ponto V. O segundo ponto com picô. O terceiro. O quarto. E o quinto, esse também ganha o picô, tá? Todos os pontos. Vai no ponto do meio, prende com o ponto baixo, começa tudo de novo. Esse aqui é o acabamento final da nossa barra, a gente vai encontrar aqui o início, vamos fazer um ponto baixo, arrematar, pode cortar o fio, arrematar que a gente vai para a próxima etapa. Acabamento finalizado, olha como fica bem delicadinho. Agora, gente, nós vamos para a parte final, que são as 2 mangas, mais o acabamento do decote. Eu já adiantei aqui uma manguinha, eu fiz ela mais curtinha, mas você pode continuar aqui e fazer uma manga longa, que vai ficar bem bonito também, tá? O mesmo ponto aqui da barra, com o mesmo acabamento.
Para começar a manga, a gente vai fazer uma carreira de ponto alto para servir de base para a gente distribuir o ponto fantasia. Uma carreira só, diferente aqui do cos, onde nós colocamos essas 3 carreiras. Então, vamos lá. Uma carreira simples de pontos altos. Eu gosto de começar sempre aqui na parte baixa da cava. Nada de diferente. Nós vamos fazer 3 correntinhas para subir, um ponto alto para cada um. Já vou trabalhando aqui, ó, escondendo a ponta do fio. No intervalo, um ponto alto. Na costura, um ponto alto. E assim a gente vai fazer essa carreira de base e depois distribuir o ponto fantasia, a mesma coisa que nós fizemos no cos, tá, gente? Porque não tem necessidade de eu explicar, porque vai ser a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. É como se a gente estivesse fazendo essa carreira. A gente vai fazer ponto sobre ponto e depois começa a carreira do ponto fantasia. Desse jeitinho aqui, tá? Na dúvida, você volta aqui nesse início, porque é a mesma coisa, tá? Então, eu vou passar agora para o acabamento aqui do decote, ó. Depois eu faço aqui essa segunda manga, mas antes eu vou mostrar para vocês quantas carreiras eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais a última carreira que tem o picô. Então, eu tenho 10 carreiras. Você pode ir fazendo, experimentando, fazer quantas carreiras você quiser. A minha manga com aquela carreira de ponto alto, ela tá com 16, entre 16 e 17 centímetros. Aqui no decote, vou começar aqui pela parte das costas, a gente vai fazer carreira de ponto baixo. Vou começar aqui dentro do intervalo. Trago a laçadinha, faço um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo para cada um, não precisa apertar esse ponto, tá? Aqui nessa curvinha do decote, a gente vai fazer 3 pontos baixos fechados juntos. Então, eu pego uma laçada dentro do intervalo, uma laçada na costura, uma laçada aqui no próximo intervalo, laço, fecho tudo. E sigo fazendo um para cada um. A gente vai fazer esses 3 pontos baixos fechados juntos em todas as curvinhas, tá? Para não ter excesso de ponto. Olha, não tô apertando ponto. Tô trabalhando aqui em cima da pontinha do fio. Vou fazer esse contorno até chegar aqui nessa curvinha pra gente reforçar. Cheguei na outra curvinha. Então, aqui a gente tem o encontro dos quadrados, ó, o intervalo, a costura e o outro intervalo. Então, eu pego uma laçadinha na costura, no intervalo, uma laçadinha aqui na costura, uma laçadinha no outro intervalo, laço, fecho tudo e sigo contornando, tá? Eu vou fazer 2 carreiras. E na segunda carreira, eu vou fazer essa diminuição do mesmo jeito. Aí, na segunda carreira, esses 3 pontos fechados juntos, você vai fazer o seguinte, ó. Esses 3 que a gente fechou agora, formam o ponto do meio. Então, na próxima carreira, eu vou pegar um ponto baixo antes, uma laçadinha aqui, uma laçadinha no meio e uma laçadinha no seguinte, e fecho junto, tá? 2 carreirinhas de pontos baixos, só para dar um acabamento aqui no decote. Eu vou fazer esse acabamento do decote, a segunda manguinha e volto com a peça finalizada para mostrar para vocês. Peça finalizada. Gente, olha como ficou delicada. Fiz aqui o acabamento do decote, apenas 2 carreiras de pontos baixos, com as diminuições aqui, ó, nas curvinhas, tá? Para não dar excesso de ponto. Se você quiser, pode fazer um outro acabamento. E aqui a minha segunda manguinha pronta. Ficou linda, gostei muito do resultado, bem leve e fresquinha também. E aqui tá o restante do segundo novelo, gente, olha aí.
rendimento bem bacana, né? Então, se você quiser fazer um pouquinho mais de manguinhas ou aumentar no comprimento, você ainda tem bastante fio para isso. Um beijo e até a nossa próxima aula.